Primeiramente, boa tarde a todos. Com muita alegria que tenho a oportunidade de mediar esse painel. Faço uma saudação especial a todos os dirigentes da Ordem, aqui nesse momento representado pelo nosso sempre presidente Marcos Vinícius, diretor da ESA, Rony Preuss, e sintam-se todas as autoridades aqui, já nominadas ao longo do dia, e faço aqui uma homenagem especial ao Paulo Gonet, querido colega e amigo da Universidade de Brasília. E dando início aos nossos trabalhos, teremos hoje aqui a oportunidade de ouvir, com muita alegria, inicialmente a ministra Regina Helena, que obviamente dispensa apresentações. E para que nós possamos caminhar no nosso horário e tentar recuperar o tempo que já se passou, eu vou passar imediatamente a palavra à nossa querida ministra Regina Helena Costa. Muito boa tarde a todas e a todos. Sintam-se cumprimentados e abraçados. Eu quero dizer da minha honra de estar aqui na Universidade Complutense, nesse convite para tratar de assuntos ligados a esse tema tão interessante que é o federalismo, não é? E seus desdobramentos. E a minha fala, como sempre são as minhas falas, será bem singela. E eu gostaria mesmo de relembrar alguns conceitos, para que então os meus colegas que se seguirão poderem explorar mais a fundo. Eu acho que esse tema do federalismo com a tributação, é um tema dos mais ricos que nós temos e acredito eu, ainda pouco explorado no Brasil. Eu fui aluna do saudoso professor Geraldo Ataliba, que sempre salientava que o princípio federativo é um princípio constitucional geral, mas que ele tinha grande importância e grande impacto na seara da tributação. Na época que ele disse isso, há décadas, não havia praticamente nenhum escrito ou nada, nenhum estudo sobre isso, mas ele era um grande promotor desta ideia, não é? Da observância do princípio federativo na seara da tributação. Então, eu vou falar rapidamente, relembrar alguns conceitos dentro dessa ideia de federalismo, né? Por que o federalismo é tão importante? Por que ele tem tanto prestígio? Porque quando nós falamos em federalismo, obviamente estamos nos reportando ao Estado Federal, que é a forma de Estado onde há divisão ou repartição de poder político. E isto rima com democracia. É por isso que o federalismo e o Estado Federal têm tanto prestígio quando nós tratamos dos diversos assuntos que têm status constitucional. Primeira ideia, né, já que o federalismo é um conceito com vários matizes, é pensar em federalismo cooperativo ou solidário, que é uma noção já bem assimilada no Brasil. Então, quando nós usamos essa acepção do federalismo, nós estamos querendo nos reportar à atuação conjunta de todos os entes da federação e, apenas para aqueles que não são do Brasil, nossa federação é uma federação de tríplice ordem jurídico-política, então é uma federação que tem o nível federal e estadual e tem também o nível dos municípios, o nível municipal, já que os nossos municípios são igualmente pessoas com autonomia política. Então, uma tríplice ordem jurídico-política, o que torna a Federação Brasileira peculiar. Então, esse é um ponto. Então, nesse contexto, ainda mais importante falar em federalismo cooperativo ou solidário. E isso está muito claramente estampado no artigo 23 da Constituição, que estabelece exatamente aqueles objetivos comuns a todos os entes da federação. Sem esquecer também para aqueles que não são do Brasil, que a federação é cláusula pétrea, o que significa que não é possível emendar a Constituição, sequer deliberar a respeito dessa possibilidade para abolir a federação, para abolir a forma de Estado federativa. Muito bem, uma outra ideia, um outro conceito, um outro matiz de federalismo é o federalismo de política conjunta. Esse é um conceito menos conhecido no Brasil, embora já bastante estudado por alguns especialistas, como é o caso da professora Misabel Derzi, quem faço referência expressa aqui, porque é uma das maiores estudiosas desse assunto no Brasil. Muito bem, o federalismo de política conjunta já representa uma evolução
do próprio conceito já bastante assimilado de federalismo cooperativo ou solidário. Então, no federalismo de política conjunta, além da atuação integrada de todos os entes federativos com objetivos comuns, o que se quer é justamente um Senado, né, que é uma das casas do Congresso Nacional, um Senado muito proativo, um Senado muito eficiente, no sentido de buscar uma atuação conjugada de estados e indiretamente de municípios. Então, representa algo que no direito alemão já é muito conhecido. Então, essa concepção de federalismo de política conjunta é extraída do direito alemão, que já tem uma vivência longa nessa experiência, e o Brasil, vamos dizer, começa a olhar para isso como inspiração, né? Então, nós ainda estamos tentando tornar consistente o federalismo cooperativo ou solidário, mas a evolução já seria essa modalidade de federalismo de política conjunta. Também, e esse é o tema proposto para este painel, tributação, federalismo participativo e direitos fundamentais. Aí, o federalismo participativo é uma coisa bem diferente, vem a ser justamente a ideia de que numa federação, e vejam, especialmente numa federação como a do Brasil, que tem tríplice ordem jurídico-política, existe também aquela ideia de que as pessoas políticas devem repartir as receitas tributárias. Então, significa, como nós temos lá nos artigos 157 e 158 da Constituição, pessoas políticas participando da receita de tributos de outra. Então, é por isso que o imposto de renda é dividido aos estados, repassado aos outros, imposto territorial rural, e ICMS aos municípios, e assim vai. Há várias normas nessa ideia de federalismo participativo. Mas o que eu quero extrair de tudo isso é que, quando eu falo em federalismo, nós não podemos esquecer de um binômio que é a essência dessa ideia. E esse binômio vem a ser exatamente, de um lado, repartição de competências tributárias, de outro, repartição de receitas tributárias. Então, são dois elos, não é? Nós temos que pensar sempre nos dois, não é possível olhar para a Constituição, para o sistema tributário e para o direito financeiro, pensando só de um lado e esquecendo de outro. Então, o binômio é repartição de competências tributárias e repartição de receitas. E com isto, qual a conexão com direitos fundamentais? Porque o nosso tema é tributação, federalismo participativo e direitos fundamentais. A conexão é que, como o federalismo, como eu disse há pouco, representa justamente um modelo de divisão ou repartição de poder político, não é? E, portanto, altamente democrático, né? O componente democrático é da sua essência, evidentemente que nós vamos ter, com essa divisão de poder político, maior chance, né, é assim que a gente pensa, maior chance de fazer chegar aos entes menores, que são os municípios, justamente a possibilidade de garantir exercício de direitos fundamentais. Então, nós vamos conseguir, com essa divisão de poder político, com essa repartição de receitas, que nos municípios e no Brasil, professor, nós temos mais de 5.500 municípios, todos eles como entes tributantes, aos quais se somam os 26 estados e o Distrito Federal. Então, é um sistema em que há muitas pessoas que podem tributar. Então, a federação, portanto, ela possibilita, com esse sistema de repartição de competências tributárias e repartição de receitas, que os direitos, o exercício dos direitos possam ser assegurados em todos esses níveis. Então, o Estado os Estados-membros terão sua participação, cada município também terá sua participação, porque as receitas são divididas, as competências são divididas, tudo isso se espraia numa grande teia para que todos cumpram o seu papel e, com isso, nós tenhamos mais chance, não quer dizer que sempre conseguiremos, mas teremos mais chance de ver o resultado positivo, que é assegurar o exercício de direitos fundamentais a todos os cidadãos do Brasil. Dito isso, eu vou falar bem brevemente mesmo, vou dar uma pitadinha de reforma tributária. O que tem a ver tudo isso que estou dizendo com a reforma tributária recém-aprovada pela emenda constitucional número 132 de 2023? A reforma tributária é algo que vem romper com tudo que nós sabemos ou conhecemos até o momento. E notem que a reforma tributária se concentrou essencialmente
em modificações na tributação sobre o consumo. Nós não temos uma grande reforma tributária que mexeu na tributação do patrimônio, da renda. Isso ainda não aconteceu. Pode ser que aconteça, mas não aconteceu. Mas, de todo modo, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. O que se fez, na minha opinião, e são primeiras reflexões, e pela primeira vez as estou dizendo em público, o que se fez foi uma mudança muito grande, de paradigma, mudamos muito o modelo que nós conhecemos, vamos adotar um outro completamente diferente. Uma transição longa, no mínimo, de 2026 a 2033, porque há outros efeitos que vão levar 50 anos, eu não estarei aqui para ver. Serei um drone, não é isso? Observando o que será que vai acontecer. Muito bem, então, é uma mudança muito grande, uma mudança que tem um período de transição muito longo, e tem vários aspectos positivos, inegavelmente. Mas o fato é que, na ideia principal de simplificar o sistema, se fez uma mudança muito complicada. Essa é a minha opinião. É muito complexa a mudança, ela é muito grande, né? E já há professores que falam numa revolução tributária constitucional. Então, a mudança é tamanha que se pode falar em revolução tributária. Não é? E eu vou procurar aqui destacar à vista do que eu acabei de dizer. Por que é tão grande assim? Porque, se nós tomarmos o binômio repartição de competência tributária mais repartição de receita, que, como eu disse, é a essência do federalismo, do ponto de vista tributário, o que mudou com essa reforma sobre a tributação do consumo? Bom, primeiro, porque foram criados conceitos novos. O principal deles é competência tributária compartilhada. Nós não sabemos o que é isso até hoje. O que é uma competência tributária compartilhada? Nunca existiu no sistema brasileiro, nunca existiu isso no Brasil, porque as competências sempre foram exercidas por cada um dos entes federados individualmente. Competências privativas e exclusivas de cada um dos estados, de cada um dos 5.500 municípios, do Distrito Federal, cada um exercendo suas competências no recorte que a Constituição estabeleceu. A partir do momento em que a tributação do consumo começar a produzir os efeitos, que a reforma começar a produzir seus efeitos, o que nós vamos ter? Uma competência tributária em conjunto. Significa que os 26 estados, o Distrito Federal e os 5.500 e tantos municípios vão tributar em conjunto. Então, só por aí já se percebe que não vai ser uma coisa simples. Não é? Claro que a Constituição emendada prevê um órgão para administrar tudo isso, que se chama Comitê Gestor, do Imposto sobre Bens e Serviços. Então, eu estou falando do IBS, que vai substituir ICMS e ISS. Portanto, um super órgão para administrar uma super competência de mais de 5.000 e tantas pessoas tributantes. Então, isto, de plano, a mim, é algo muito impactante, acho algo muito assustador até, e por isso tenho para mim que não será fácil. Não será fácil. Então, esse é um ponto. Quer dizer, então, a competência tributária, que até então era individualizada para cada ente da federação e exercida em caráter privativo exclusivo, agora ela será uma competência conjunta de todos esses milhares de entes federativos. Uma competência deles ao mesmo tempo, conjunta. No plano da repartição de receitas, o que nós vamos ter na repartição de receitas? Obviamente não faz sentido um imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que terá competência tributária compartilhada, esse modelo que rompe totalmente com a nossa tradição de sistema, não faz sentido ter repartição de receita, claro, porque a competência já é repartida, já é compartilhada, então não vai ter repartição de receita. Então muda também o modelo que a gente tem do ponto de vista de repartição de receita. Portanto, vejam que há um abalo nesse binômio, tanto do ponto de vista de competência tributária, do modelo que se tem e do que se passará a ter na tributação do consumo, quanto no outro polo, que é o polo da repartição de receitas, que é uma tradição também do nosso sistema e que vai, nesse caso, vai ser abolida. Então, é um abalo e tanto, e é um redesenho do federalismo. Eu não tenho dúvida que a nossa federação não será mais a mesma, neste ponto completamente diferente, porque redesenhada, remodelada, refundida.
Bom, sendo assim, o que nós temos que pensar? Nós vamos ter que ver como é que vai ficar. Ninguém hoje tem condição de saber se isso vai realmente funcionar. Se os municípios vão ter receita suficiente, porque não vão ter mais repartição de CMS, por exemplo. Se eles vão ter receita suficiente, se essa competência tributária compartilhada vai lhes garantir efetivamente receita para fazer face às suas necessidades, não é? Especialmente nos municípios, alguns estados também, isso vai acontecer. Então, eu penso que nós temos que ter muita fé para que isso dê certo. E não foi à toa, e eu já vou encerrando a minha fala, não foi à toa até que a Constituição também foi emendada para incluir um parágrafo 3º no artigo 145, né? No artigo 145 da Constituição. Aqueles que já se debruçaram sobre a emenda 132 viram. O parágrafo 3º do artigo 145 foi incluído para dizer o seguinte: o sistema tributário nacional deve observar os princípios de simplicidade, de transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Muito bem, tudo isso aqui é extremamente importante, são diretrizes extremamente importantes que já, em sua maioria, poderiam ser extraídas sem essa menção expressa, mas aqui eu destaco o princípio da cooperação. Nunca foi tão necessário que União, Estados e municípios atuem de maneira harmoniosa e concertada para fazer funcionar este sistema. Se não houver cooperação, e uma cooperação com muita boa vontade, eu penso que nós vamos ter muita litigiosidade pela frente, que é justamente o que se quis evitar com a reforma, né? Simplificação, mais redução de litigiosidade. O sistema não ficou simples, a meu ver. Isso está bem complexo. Então, nós vamos precisar todos trabalhar de uma maneira unida para poder fazer valer. É o que todos nós queremos, um sistema tributário eficiente, um sistema tributário mais simples, um sistema tributário que garanta a arrecadação necessária e que respeite os direitos do contribuinte. Muito obrigado. Muito obrigado, ministra Regina. Como havia dito anteriormente o ministro Afrânio, para nós bastaria dizer, se estivéssemos em sessão, que acompanhamos a ministra Regina Helena, estamos todos de acordo e poderíamos passar para o próximo item da pauta. Mas, obviamente, é sempre uma alegria muito grande. A ministra Regina é daquelas pessoas que a gente costuma brincar, que é o livro que fala, né? A gente vai ouvindo com aquela atenção, aquela curiosidade, né? Quando a gente lê um livro que gosta. A ministra Regina tem essa capacidade. Não, a Excelência tem. E realmente nos trouxe aqui uma introdução muito boa, que eu acho que vai facilitar, inclusive, o encaminhamento do raciocínio de todos que vão participar do debate, porque realmente colocou o tema de uma maneira muito oportuna e muito atual, né? Esse federalismo nosso vai valer internamente entre as 3 pessoas jurídicas de direito público interno? Será que eles vão tirar a litigiosidade do Poder Judiciário e vão tentar se acertar dentro desse comitê gestor? É um desafio que a gente só vai saber vivendo esse momento no futuro. Mas não cabe a mim fazer comentários, apenas conduzir os trabalhos, e eu tenho muito prazer de passar agora a palavra ao ministro Luiz Alberto Gurgel, que também dispensa apresentações. Como eu integro os 2 colegiados da ministra Regina, eu poderia dizer com a relatora e estava tranquilo, seguindo a sugestão do nosso presidente, Carlos Caputo. Mas, por óbvio, estamos aqui para falar e é essa a nossa missão de agora. Eu gostaria de iniciar agradecendo aos organizadores do evento, convite que me foi feito pelo Dr. Rony Duarte, pelo Dr. Beto Simonetti e também o Dr. Eduardo Maneira, que são, no caso do nosso país, aqueles 3 que estão mais envolvidos na organização do evento, mas não posso esquecer, por óbvio, os professores da Universidade Complutense e aqui, no caso, quem está representando a universidade é o professor José Manuel Almudicide. Receba aqui os meus cumprimentos, professor, por estarmos aqui integrando o Brasil e a Espanha neste evento. Eu cumprimento, ainda além do nosso presidente, os meus 2 queridos amigos
Regina e Afrânio, que dividem essa mesa comigo, e quero fazer aqui algumas brevíssimas saudações, primeiro a cada classe. Inicialmente, da OAB, o representante, doutor Marcos Vinícius, que está aqui, não é? Afinal, quem teve, começa pela OAB, porque quem está organizando o evento é a OAB. O nosso Ministério Público, através do nosso Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet, e o nosso Superior Tribunal de Justiça. Eu vou pedir a todos permissão, certamente talvez tenha alguns mais antigos, e talvez a visão aqui, que é meio lateral e meio... Vou pedir a todos para fazer na pessoa do ministro Mauro Campos. Ele está querendo passar para Marcelo, mas é o ministro Mauro Campos, o nosso novo corregedor nacional de justiça, já, no caso, já eleito. Mas sintam-se todos abraçados. Estou vendo ali que o Humberto está escondido, meu querido ministro Humberto Martins, todos, para não precisar nominar. Não posso deixar, já saudei aqui a nossa querida ministra Regina, mas quero fazer uma saudação especial às mulheres e vou pedir permissão de fazer na pessoa da dona Marlene, que além de estar sempre acompanhando aqui os eventos, é uma das melhores companhias que se pode ter em viagem. Há uma história que, se você não tem uma convivência muito próxima com aquela pessoa, se você viajar com ela, você vai conhecer. Então, a gente está conhecendo realmente. Dona Marlene não é dessa viagem, já de outras. E aí eu acrescento, colegiado, porque se a gente também, quando está no colegiado, a gente sabe muito bem quem é aquela determinada pessoa. E, graças a Deus, a gente tem, falando aqui da nossa primeira turma, um ambiente maravilhoso. Mas vamos deixar de conversa e vamos falar o que interessa. Nosso tema. Como disse a ministra Regina, foi anunciado pelo nosso presidente Caputo, e eu disse ele, eu chamar presidente várias vezes, que ele que está no comando. Ele disse, ministro, quando é que é comandante? Não, o presidente, é quem manda. Então, vou chamar várias vezes o nosso presidente de mesa. Tributação, federalismo participativo e direitos fundamentais. Eu começo com uma reflexão, lembrando não um profissional do direito, lembrando um economista que eu já respeitava por demais. Eu me lembro a primeira vez que eu li sobre ele, foi na Veja, isso no milênio passado, que ele era um economista jovem e tinha sido capturado ali para a equipe do Warren Buffett, que no caso era o Armínio Fraga. Ele ali estava naquela equipe dos grandes economistas e tal, e já chamava a atenção. Depois, todos nós sabemos, veio para o Banco Central, fez ali digamos assim, cumpriu por demais a sua missão e sempre é uma voz muito ouvida no âmbito econômico. Mas a minha admiração foi maior quando ele fundou um instituto para estudar as políticas públicas para a saúde. E por que eu estou falando de Armínio Fraga? Porque nos vários artigos ele publicava durante um tempo na Folha de São Paulo, esse é na Folha de São Paulo, ele continua publicando em outros veículos, ele fez a seguinte indagação: para onde queremos ir? Por óbvio, eu não estou falando em termos individuais, e ele ali estava falando em termos de nação. Se a gente fosse falar em termos individuais, eu perguntasse para a ministra Regina, ela ia dizer, para longe do Gugel, porque eu já estou com ele desde a sexta-feira viajando, estou na primeira turma, estou na primeira sessão, mas, enfim, na verdade, eu não estou falando em termos individuais, é para a nação. O que é que a gente quer da nossa nação? Não é? Quando a gente para fazer essa reflexão, nós não temos dúvida que todos iriam afirmar, nós queremos um país desenvolvido. Nós queremos um país que, na realidade, nós tenhamos ali um crescimento no aspecto econômico, que venha realmente o nosso PIB ano a ano ali a crescer em patamares que realmente traga riqueza para a nação, mas nós queremos também que o aspecto social venha a melhorar. A gente não pode ficar só ali na questão econômica. Quando a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa também no aspecto social. E quando a gente pensa no aspecto social, por óbvio, estamos falando aqui dos direitos fundamentais: educação, saúde, segurança. Se a gente for só olhar para o aspecto econômico, nós não vamos crescer como nação. Nós não vamos alcançar o grau de desenvolvimento. E qual é o link disso com o tema de tributação?
de federalismo e de direitos fundamentais. Essa conexão é total. Na realidade, a gente tem que fazer com que a nossa federação ela venha, no caso, a trabalhar de uma maneira mais irmanada entre os seus entes. Para quê? Para garantir os direitos fundamentais. E a tributação está relacionada a essa realidade. Não existe solução nenhuma no mundo que você não vá atender às necessidades públicas através dos tributos que são arrecadados, né? Então, eu começo daí, no caso, a chamar a atenção dessa conexão entre esses temas que são colocados. Tributação, federalismo, no caso, e os direitos fundamentais. Eu vou passar muito por alto nos temas, digamos assim, nos conceitos, porque sei que diante da plateia que temos, é de todos conhecido, e também a nossa professora, não só ministra, mas a nossa professora Regina já passou para vocês, né? Já relembrou, já trouxe para a memória o que é o federalismo, a ideia de você ter ali, no âmbito de um território, aqueles entes irmanados em cooperação, coisa que quando a gente lembra na área tributária da guerra fiscal, a gente vê, olha, na prática não é bem assim, mas a teoria é assim, né? O ente nacional e os entes subnacionais, eles procuram caminhar de maneira conjunta ali, procuram caminhar irmanados. E quando a gente fala do federalismo fiscal, é exatamente você dando competências, você dando missões para aqueles entes, seja o nacional e os subnacionais, você tem que também dar recursos. Os municípios, os estados, a União, que é o órgão central, mas especialmente os subnacionais, eles não vão cumprir as suas missões. Os municípios não vão, por exemplo, cuidar da coleta de lixo, o Estado não vai cuidar no aspecto da segurança, todos não poderão cuidar da saúde, que é a missão de todos, do meio ambiente, que é outra coisa que a gente não pode esquecer, se não houver, no caso, recursos, né? Então, o federalismo fiscal cuida exatamente dessa parte, é de você, ali no âmbito da nossa Constituição, estar dizendo, olha, Estado, município, Distrito Federal, União, está aqui a carga tributária que cada um de vocês, no caso, poderá amealhar, poderá levar ali para os seus cofres. A gente hoje tem uma carga tributária que, se a gente for arredondar ali, dá 1/3 do nosso PIB, 33%. É muito? É muito. É muito para, digamos assim, o que nós recebemos, tá certo? Mas tudo depende muito do que, na realidade, está previsto na nossa Constituição, na Constituição de cada país. Se a gente for olhar para a França, é 45%. Se a gente for olhar para a Noruega, é 48%. Dinamarca, 48%, 49%. Quer dizer, são cargas tributárias que tem, se a gente for olhar já para o outro lado, os Estados Unidos dá 24%, o Chile dá 19%, 20%, que é, no caso de carga tributária. Por quê? Tem que ver o que é que o Estado pretende dar para a sua população. Quais são os direitos que aquele determinado Estado, eu estou falando de Estado-nação, por óbvio, pretende dar para aquela determinada população. E o nosso modelo de Estado, que nós pretendemos, é um Estado social de direito. Está lá na nossa Constituição. Sistema de saúde universal, nós temos o SUS. Desde 1988, a lei que disciplina é de 1990. Educação também é dever do Estado, embora seja possível, no caso, a iniciativa privada vir assim, também como a saúde, é possível a iniciativa privada vir. Tanto é que, aí vamos voltar para o aspecto tributário, na hora que instituições vêm para a área educacional ou para a área de saúde e que não tenham fins lucrativos, elas terão direito à imunidade, conforme está previsto na nossa Constituição, porque pela nossa Constituição era missão no caso do Estado, então eles não terão que recolher tributos, desde que não tenham fins lucrativos, é importante dizer. Então, a gente vê aqui, já com essa parte inicial da minha fala, digamos assim, a simbiose ali, a conexão total desses itens pelos quais nós estamos falando. Quando eu falo de federalismo e eu termino usando essa palavra desenvolvimento, eu lembro da época da minha tese de doutorado, já há um bom tempo, isso aí já se vão 15 anos do meu doutoramento, e naquela época
tinha um livro que muitos com certeza conhecem, mas eu gosto sempre de mencionar, que é o livro do Amartya Sen, um economista indiano, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e que ele fala desenvolvimento como liberdade. E sai colocando, veja, um economista, não é? E sai colocando que o desenvolvimento ele não pode parar no aspecto somente da economia. Você tem que olhar o aspecto social, você tem que olhar a rede protetora para aquela determinada população. Não é? Estou vendo aqui o nosso querido ministro Reinaldo, que tem uma tese belíssima sobre o direito à fraternidade, não é? Lembrando exatamente como um país que quer ser um Estado social, ele precisa cuidar, não é? dos seus cidadãos. Quando a gente vê agora uma situação como o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que o presidente Beto Simonetti muito bem, no caso, lembrou e fez um minuto de silêncio, a gente vê como o Estado tem que chegar, não é? Deveria ter chegado antes, prevenindo mais, não é? Mas, enfim, às vezes, também eu não sou meteorologista, não sei como isso aí, no caso, poderia eventualmente ter sido evitado, mas na hora em que acontece aquela calamidade, aquele desastre, o Estado, a mão do Estado tem que estar ali, seja no aspecto da União, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, como também dos municípios gaúchos. E isso vai ser através de quê? Através de recursos, né? Do nosso direito tributário, que isso será, no caso, possível. A nossa ministra Regina, que abriu a fala aqui dessa mesa, ela lembrou a reforma tributária e lembrou muito bem que os desafios são enormes. Mas eu, ministra Regina, eu sei desses desafios, mas também sei, como a professora Regina e todos os professores que estão aqui do âmbito do direito tributário, são vários, eu não vou nem nominá-los para não ter perigo, no caso de cometer aqui algum gafe, mas todos nós sabemos que estávamos vivendo aquela expressão antiga do professor Alfredo Augusto Becker, um verdadeiro manicômio tributário. O sistema é por demais complexo, que a gente ainda vai conviver aí com ele um período de transição forte. O sistema por demais complexo, 5.500 legislações de municípios, quanto ao ISS. Aí se diz, mas tem uma lei geral. Mas cada um, vou só dizer, com relação aos deveres instrumentais e obrigação acessória, cada um que traga o seu. Né? Com relação ao ICMS, 27 legislações. Né? E, aliás, eu acho que eu vou dizer uma coisa, para a gente lá no STJ, 2 legislações do PIS e do COFINS já dá mais trabalho do que todas essas outras aí que nós já mencionamos, em termos de carga de trabalho que ali chega. Então, um sistema por demais complexo. Vamos ver se a gente, simplificando através dessa reforma tributária, a gente consegue ter um sistema mais azeitado, um sistema melhor. Afinal, no âmbito da reforma tributária, nós trouxemos ali, e antes era uma ideia geral do direito tributário, mas agora nós trouxemos para a nossa carta de que tem que ter a simplicidade. Está lá como princípio do sistema tributário nacional. Simplicidade, cooperação, proteção do meio ambiente, que eu gosto sempre de lembrar esse aspecto, porque, na verdade, a gente pode dizer que o mundo está numa encruzilhada com relação ao meio ambiente. E esses desastres que estão acontecendo no Rio Grande do Sul e que aconteceram em vários outros cantos, e que na Europa, quando chega agora junho, julho, agosto, as queimadas chegam, a gente sabe realmente como está. Então, eu volto a dizer a importância que os países precisam dar a esse tema do meio ambiente e, no âmbito do direito tributário, agora é princípio, a gente também vai precisar ter uma atenção maior, não é, na questão da carga tributária quanto aos aspectos do meio ambiente. Federalismo, um tema que foi mencionado agora pela manhã e, se eu não estou equivocado, foi o nosso presidente Barroso que falou dos serviços digitalizados como um todo, foi o ministro Barroso que mencionou. A gente está na economia 4.0, daqui a pouco já vai mudar, é uma economia nova, né, que não precisa as empresas estarem naquele determinado território para vender, para prestar os seus serviços, e como é que fica a tributação?
As grandes companhias da área de tecnologia, as Big Techs, elas, na verdade, as Big Techs, elas são, digamos assim, as maiores companhias do mundo. Elas desbravaram as indústrias, desbravaram todas as outras companhias que se possa, no caso, imaginar. Mas a tributação em cima delas, na verdade, não acompanha o tamanho dos lucros delas. Por quê? Elas, utilizando de mecanismos legais, as brechas, às vezes a discussão, por exemplo, a Apple mesmo há uma grande discussão no âmbito da comunidade europeia se a Irlanda não teria dado uma vantagem que seria indevida. Eu não tenho conhecimento da causa para dizer se isso realmente aconteceu ou não, mas há uma discussão a respeito disso, não é? E, no caso, a OCDE está tentando trazer um digital tax, né, um imposto, um tributo aí, digital para, digamos assim, harmonizar todos os países. Só que esse acordo não está fácil de sair. Como o acordo não sai, cada país está começando a fazer o seu tributo digital. O que é que está, no caso, acontecendo? A França começou, no Brasil está começando. Eu fui estudar os projetos, tem 4, ainda não veio no âmbito do governo federal, mas no caso de iniciativa dos congressistas já há 4. Ali não há uma previsão de que esses tributos venham a ser distribuídos entre os entes subnacionais. Então, é uma preocupação, porque não pode ficar ali um tributo novo sendo arrecadado, um tributo importante porque é da nova economia e ser arrecadado somente para, no caso, o ente nacional, para a União Federal. Se a gente está falando de federalismo, se a gente está falando, no caso de os direitos fundamentais serem atendidos por todos os entes, observadas as competências de cada um, a gente tem que se preocupar sempre com a repartição das receitas tributárias. E eu quero, no caso aqui, concluir a minha fala, lembrando das minhas origens, no caso nordestinas. Eu há pouco estava ali procurando um lugar para almoçar, quem me salvou foi o Bruno, estava ali um grupo bom de pernambucanos, o Fernando, enfim, o Bruno Queiroz, o Fernando Campos e outros amigos ali, o Gustavo, enfim, vários que, olha, aqui é um lugar bom e vai ser rápido, para a gente poder chegar no horário. E aí eu vou, no caso, encerrar essa minha fala com o grande nordestino, paraibano, pernambucano, que é Ariano Suassuna, porque sempre a fala dele me remete ao momento que a gente vive no que diz respeito à reforma tributária, uma das várias falas dele, e esta especificamente é quando ele diz que não gosta de ser otimista porque os otimistas são ingênuos, não gosta de ser pessimista porque os pessimistas são amargos, ele prefere ser um realista esperançoso. É assim que eu sou com relação ao momento da reforma tributária brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Luiz Alberto Gurgel, essa figura encantadora que eu não posso fazer muito elogio, senão ele se dá para o impedido dos meus casos. Eu quero ele como juiz, então não vou fazer muitos elogios. Mas traz para nós, pelo menos, uma reflexão extremamente importante, que se alinha, inclusive, com a plataforma oficial do Brasil, que está na presidência do G20 esse ano, e eu tenho aqui a honra de participar da mesma comissão junto com o Dr. Marcos Vinícius, que é o nosso presidente, do Grupo Brasil, do Legal G20, né? Para usar a expressão em português, e é exatamente isso. Não adianta ter crescimento econômico se nós não tivermos desenvolvimento social e desenvolvimento sustentável, né? Estamos assistindo aí exatamente as consequências de não termos cuidado antes, exatamente, de que o crescimento econômico, paralelamente também, estivesse sempre observando o desenvolvimento social e o desenvolvimento sustentável. Você realmente trouxe uma reflexão que é muito importante, está exatamente dentro da plataforma que está sendo defendida pelo Brasil nesse ano que está na presidência do G20. Mas eu também, para não me alongar, passo a palavra para o querido conterrâneo, ministro Afrânio Vilela, a quem tenho a honra de passar a palavra, Sua Excelência, por favor. Prezado presidente, ministro Carlos Caputo, quero cumprimentar com a vossa permissão à mesa, ministra Regina Helena,
depois que ela falou, todos aqui que já não soubessem passaram a saber por que ela tem esse nome de Regina, principalmente na área tributária, porque é a rainha nossa do STJ nessa matéria, professora de todos nós, ministro Gurgel de Faria, professor José Almudi, pela Universidade Complutense, muito obrigado por nos receber, uma alegria, né? Eu quero cumprimentar todas as autoridades que foram mencionadas pelo meu querido amigo Gurgel, especialmente o nosso procurador-geral, Dr. Gonet, o meu conterrâneo Jarbas, que hoje é o coordenador dos procuradores gerais, e um cumprimento muito especial a um membro da minha turma, o ministro Mauro Campbell, próximo Corregedor Nacional de Justiça. Tenho certeza que o ônus vai lhe cair muito bem, porque Vossa Excelência saberá conduzir essa atividade tão importante para o Brasil. Um agradecimento mais que especial ao nosso presidente José Alberto Simonetti pelo convite, ao Dr. Rony Duarte e ao prezado vizinho de Belo Horizonte, Dr. Eduardo Maneira. Uma alegria estar em Madrid e poder conversar com os senhores. A princípio, eu queria dizer, doutor Maneira, que eu vou recomendar, para iniciar a minha fala, que todos aqui comprem e coloquem na sua estante um livro que foi escrito por um mineiro de Contagem há mais ou menos 12 anos atrás, lembrando que o presidente Simonetti noticiou que a cada 1 hora, 2,5 legislações tributárias, de cunho tributário, são publicadas no Brasil. Então, essa obra que eu gostaria que todos os tributaristas comprassem, ela tem 7,5 toneladas. Ela tem 49.200 páginas, cada página com mais de 1,80 m de tamanho, de um advogado que levou 20 anos para escrever, e eu tenho o nome dele aqui, que é o doutor Vinícius Leôncio, né? Então, vejam bem, 466.000 leis tributárias num único livro. Haja estante e estante forte. Mas eu fico pensando, depois de ter ouvido os dois colegas falando, né, eu poderia dizer, como nós fazemos na nossa turma, lá no STJ, na segunda, né, ministro Mauro? Quando não se tem mais nada para falar, mas nada, e vem obter dictum, e pronto, passamos para outro julgamento, né? Mas eu queria trazer alguns comentários, principalmente o seguinte: estamos em vias de uma nova estrutura no direito civil brasileiro. E eu fico pensando que lá nós colocaremos os nossos pets, os nossos animais de estimação, na condição de animais não humanos, mas sujeitos de direito, com que eu concordo. E aí os escritórios de advocacia já poderão, da área tributária, já poderão começar a pensar como é que nós vamos fazer na declaração de imposto de renda dos proprietários dos pets. Porque se nós teremos obrigações com eles, nessa ordem de manter essa... É óbvio que teremos que declarar como dependente, né? Não fosse o caso de alguns, à semelhança da minha casa, onde nós temos 3 pets, que eles já são de fato dependentes, né? Então, vejam bem isso. Mas muito se falou na reforma tributária, e eu senti, primeiramente, uma lembrança. Numa das comarcas, há 35 anos atrás, a primeira comarca, eu dei uma liminar para que o prefeito cumprisse uma determinada política de saúde pública, né? E ele foi à prefeitura e falou: olha, senhor juiz, se eu juntar toda a minha arrecadação, eu não consigo cumprir com essa decisão de Vossa Excelência, né? Então, aí eu já comecei a pensar no que é esse equilíbrio de federação. Foi na minha primeira cidade, chama Resende Costa, lá perto de São João del Rei, né? Mas me surgiu aqui, durante a fala da ministra Regina, uma questão. Por que nós não aproveitamos toda essa movimentação da reforma tributária, que foi apenas sobre o consumo, e nós sabemos disso, né? Mas
devíamos ter falado mais sobre, por exemplo, os créditos de carbono, porque o carbono ele consome o que tem mais importante na face do planeta, que é a nossa vida, quando mal usado, mal utilizado, né? E não tem nada mais valioso do que isso. A esperança é que venha uma regulamentação, venha uma complementação ao nível do equilíbrio que a Carta Constitucional quer que nós tenhamos. Professor Vilela, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais, ele é dos Vilelas inteligentes, né? Vilelas inteligentes, não dos meus. Ele dizia o seguinte, que a Constituição nada mais é do que uma carta que o povo escreve através dos seus constituintes para os governantes, dizendo o que o povo quer daqueles governantes, entenda-se a administração, dali para frente. E o que o povo brasileiro disse, professor Amundi, nessa área de direitos fundamentais, é que o cidadão brasileiro, o povo brasileiro, porque cidadão nós poderíamos entender que seria aquele que apenas vota, exerce o seu direito de votar, né? Mas o povo brasileiro, ele tem direito à saúde, à educação, à segurança, o menor em situação irregular, ele tem direito à assistência, né? E daí por diante, a mulher gestante tem direito à sua assistência, e tudo isso gera para o Estado um custo, e esse custo precisa sair de algum lugar, e nós sabemos muito bem que lá na função fiscal dos tributos, o que mais, são os olhos, são a fonte, essa área das fiscais, a fonte para suportar o valor dessa demanda, o custo dessa demanda, né? Ministra Regina Helena abordou a questão do que essa reforma tributária pode ser. Pensem bem, quando nós falamos em tributação, nós estamos falando na legislação propriamente dita, né, que vai ter que respeitar regras que estão na Constituição Federal. Nós vamos falar da interpretação que os órgãos administrativos vão dar à legislação que vai vir, né? Como é que aquele comportamento interno nos órgãos de administração eles farão para organizar a sua própria atuação, e isso num Brasil continental com tantas e tantas entidades jurídicas que poderão legislar, né? A reforma não foi completa, não foi geral, ela basicamente se situa no consumo, como bem disse os meus antecedentes, né? Eu escrevi, mas tenho que recolher alguns pontos para não ficar repetitivo. A professora Ana Maria Brasileiro, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, já em 1974, ela dizia que, palavras dela, aspas, fala-se em um novo federalismo, estamos dizendo em 1974, federalismo cooperativo, federalismo criativo, federalismo participativo, para retratar a situação em que se reconhecia que o processo governamental não podia mais ser visualizado como produto da situação isolada de 3 distintos níveis de governos, visto que todas as 3 esferas estão intimamente relacionadas e não são mutuamente exclusivas. A competição, continuava ela, a competição intergovernamental cede o passo à cooperação, e os esforços que se processam nessa área são no sentido de imprimir maior racionalidade e ativar a participação de cada unidade nas relações entre União, Estado, Distrito Federal, acrescento, e município. Foi um livro que ela escreveu e publicou em 1974. Então, nós sabemos que as mudanças constitucionais que tivemos, a emenda 18 de 1965, depois a Constituição de 67,
que abordaram assim superficialmente essa questão do brasileiro, do sistema, mas foi mesmo a Constituição de 88 que veio e explicitou essa obrigatoriedade do federalismo participativo. Isso a nível de Constituição. Porque nós já tínhamos, em 1971, a edição da Lei 5.727, que dispunha sobre o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, aquele famoso PND, para o período de 72 e 74, e dizia da necessidade do equilíbrio geral nessa seara tributária e de arcar com os direitos da população, à época ainda não tão assertivos como depois a Constituição os colocou, em termos de federalismo cooperativo. Logo depois, a Lei 7.486, de 86, que cuidou das diretrizes e prioridades do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico na Nova República, né, de 86 a 89, que previu a necessidade da reforma tributária. Essa reforma tributária que nós esperamos, né, professora, com tanta ansiedade e que veio um pouquinho capenga e tudo, mas já é uma luz no fim do túnel, né? Então, vejam bem que a Constituição, ela abarcou, a Constituição de 88, ela abarcou pensamentos legais, constitucionais que nós já tínhamos há muito tempo. E a medida provisória, a 753 de 2016, que dispôs sobre o compartilhamento dos recursos de que trata o artigo 8º da Lei 13.254, a lei chamada da repatriação, né? E aspas, lá na explicação, eu sou o tipo de juiz que, quando eu tenho alguma dúvida, ao ler um texto legal, e, claro, se não tiver, por exemplo, uma repercussão geral do Supremo, uma repetitividade do STJ, ou algo nesse nível, se eu tenho uma dúvida quanto à lei, eu vou até a exposição de motivos, porque lá é que a gente sente o que o legislador quis dizer, né? E essa medida provisória que eu mencionei, ela diz: como no federalismo fiscal cooperativo existe a distribuição de competências entre os entes federados para o provimento de bens e serviços públicos, sem haver a proporcional distribuição de competência tributária, o compartilhamento de receitas torna-se preceito fundamental para a manutenção do equilíbrio fiscal nas diferentes esferas de governo. Logo depois, também busquei na exposição de motivos da Lei Complementar 178, já de 2019, que estabeleceu o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Lá está constando que o federalismo de cooperação envolve tanto a assistência para a elaboração e execução de políticas públicas, quanto a transferência de recursos e criação de mecanismos de apoio financeiro entre os entes para garantir que essas políticas possam ser implementadas adequadamente em todas as regiões do país. Então, em suma, o que a reforma tributária gera de expectativa é que venha realmente a autonomia dos entes federativos na administração de suas receitas, sem, no entanto, gerar complexidade para os contribuintes. Isso é o que nós queremos crer. E eu vou dizer para os senhores, enquanto juiz, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de enfrentar uma matéria tributária, eu vi que é complexo no Brasil. Eu imagino, frente a 466 mil leis, e leis sendo editadas no dia a dia, a responsabilidade de um escritório nesta seara, e aí eu não estou retirando também os elogios de outras searas, mas nós estamos tratando aqui da área tributária, para poder analisar um determinado caso e emitir um parecer para o cliente, né? Então, nós precisamos de quê? Precisamos de uma interpretação que seja única. Hoje, o sistema de precedentes, e nós sabemos disso, ele é apto a gerar essa unicidade de entendimento, para evitar que a cada comarca, a cada unidade da Justiça Federal, do primeiro grau, a cada turma dos tribunais locais, estadual, federal, e até mesmo nos tribunais superiores,
hajam essas divergências de interpretação que vai gerar, como disse o professor Maneira hoje pela manhã, vai gerar a judicialização. E eu tenho aqui, fazendo um adendo, eu vi que alguém aqui da Procuradoria-Geral Nacional, Procuradoria Nacional Federal, né, e recentemente foi feito um acordo, um convênio entre esse órgão e o STJ, os ministros aqui sabem muito bem disso, e a partir da pacificação de determinadas matérias, né, da pacificação, não há mais recurso, não se recorre naquelas decisões, e, inclusive, houve inúmeras desistências e foram deixados de recorrer aproximadamente quase 3 milhões de decisões no âmbito da Previdência Social, que tem a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje, que é um direito fundamental. Quantos minutos eu tenho? Então, o que eu quero dizer, para terminar, porque o meu tempo já esgotou, já passou 1 minuto, é que dentro desses eixos que nos foram apresentados a discutir, poderíamos ficar muito mais tempo conversando, trocando experiências, né? Mas será a partir de uma tributação efetiva, equânime e equilibrada a partir da administração pública, que todos e a sociedade em geral poderão sentir o que vem com a nova versão tributária nacional. Com isso, com essa discussão, haverá menos judicialização, certamente, né? E que, ao final, esse valor seja bem utilizado para que nós possamos cumprir com todos esses direitos fundamentais, entendidos como direitos humanos positivados na Constituição, né, que tem seus custos financiados, principalmente pelo produto da arrecadação de tributos, como todos nós aqui concordamos, né? Então, assim, a tributação justa e equânime, aliada a esse federalismo participativo, de realmente distribuir na medida da necessidade a cada um dos entes, né, serão definidores da maior efetividade desses direitos fundamentais a serem entregues à sociedade. Muito obrigado pela paciência. Eu agradeço o ministro Alfredo Vilela, que obviamente também faz parte da parte intelectual dos Vilela. Eu posso testemunhar isso com certeza. Mas Sua Excelência nos traz realmente um tema que aflige a todos, que é essa produção normativa que não termina nunca, leis, PECs, agora resolveram tudo é matéria para uma PEC, então nós continuamos, em vez de diminuir a Constituição, né, trazer mais princípios do que normas propriamente dessa natureza, nós estamos aumentando a Constituição, e com isso cria esse manicômio que o Alfredo Becker falava e que o Vinícius Leôncio também, pelo visto, eu não conheço a obra, vou procurar adquirir, também nos faz menção. Eu sei que não é propaganda não, mas a gente faz. Mas eu também fico sempre com aquela preocupação, porque quando se trata de briga, né, entre a União, os estados e os municípios, né, eu sei que sempre vige aquela regra, né, de que farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quer dizer, a União sempre quer trazer para ela todos os bônus, né, da arrecadação. Eu quero ver como é que vai ser esse comitê gestor, mas, enfim, pelo menos uma coisa é certa, eu acho que vai afastar muito da judicialização, que hoje muita coisa o STJ fica definindo se a competência desse tributo é do Estado, é do município, esses conflitos federativos com relação à repartição constitucional de competência. Mas eu, antes de passar a palavra para o professor Almudi, eu também não poderia deixar de fazer um registro importante, que está também entre nós, o nosso querido ministro Sérgio Banhos, também ministro do Tribunal Superior Eleitoral, pedido aí do meu presidente Marques. Mas eu, então, passo a palavra ao professor Almudi, que hoje não só representa a Universidade Complutense, como também
é o encarregado de dar cumprimento a um acordo de cooperação que já existe desde 2018, um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a Escola de Prática Jurídica da Universidade Complutense de Madrid. Então, o professor Almudi, além de ser o nosso anfitrião, é também professor de Direito Tributário e, sem maiores delongas, que eu já vejo também a presença entre nós do ministro Toffoli, que falará no painel subsequente, eu passo a palavra à Sua Excelência para as suas considerações. Muchísimas gracias, querido Carlos Caputo. Es un placer intervenir en esta mesa a título personal, no como director de la escuela. Como ha señalado Carlos Caputo, mi intervención va a ser a título meramente académica, como profesor de esta casa. Sí quiero decir que mi presencia no estaba prevista en la mesa de esta tarde. Estaba previsto que interviniese el profesor Gabriel Casado, un querido compañero, uno de los maestros de nuestro departamento, pero problemas de salud, ¿no?, le han impedido estar con nosotros esta tarde. Ha sido una cuestión que se ha puesto de manifiesto esta mañana. Bueno, yo lo primero que quiero decir, doy por saludados, ¿no?, a todos los queridos colegas, a los admirados compañeros que están aquí, es que alguien que es producto de la Complutense, como soy yo, que me formé en la Facultad de Derecho y que luego he hecho mi carrera académica en esta facultad, está más que acostumbrado a recibir la visita de colegas de otro lado del Atlántico. La Complutense, ¿no?, se precia en ser la casa, ¿no?, de muchos juristas latinoamericanos que se han formado aquí y que constantemente recibimos. Y, por otra parte, he tenido la fortuna también no solo de recibir a mis queridos colegas del otro lado del Atlántico, sino también de visitarles, ¿no?, en muchas ocasiones. Aquí veo a amigos muy próximos, veo a doctores formados en la Complutense. No me voy a referir a ellos nominalmente, ellos saben quién son, ¿no? Por otra parte, decir que siempre que se producen estos intercambios, a un lado o al otro del Atlántico, de carácter jurídico, yo decir que se pone de manifiesto cómo en el derecho los problemas casi siempre son los mismos, ¿no? Es decir, nuestros países se diferencian, ¿no?, por una serie de tradiciones históricas, pero cuando se habla de regular, ¿no?, la hacienda del Estado, ¿no?, cuando se habla de cómo distribuir el poder, no nos olvidamos que al final, aunque está superada la concepción de que el tributo es una relación de poder, en realidad hay una relación entre el Estado y el ciudadano que todos sabemos que no es igual, pues surgen una serie de problemas que a mi modo de ver son recurrentes y que se resuelven en ocasiones pues de forma similar, en otras ocasiones se resuelven de forma distinta y a todos nos permiten pensar, ¿no?, sobre la bondad de nuestros respectivos sistemas. Los colegas que me han precedido en el uso de la palabra se han referido a cuestiones que son absolutamente trascendentales. Se ha hablado de federalismo en términos puramente políticos, pero también en términos financieros, en términos fiscales. Se ha hecho referencia a la autonomía del poder político cuando hay una distribución del poder territorial del Estado y cómo esa autonomía de carácter político puede estar más o menos correspondida desde una perspectiva financiera. Nosotros en la Constitución española tenemos reconocida una autonomía política, ¿no?, a las comunidades autónomas. España es un Estado, yo me atrevería a decir que cuasi federal, no se diría que es un Estado federal, pero sí un Estado cuasi federal, y se reconoce una autonomía política, en menor medida también, a los ayuntamientos, a los municipios, a las corporaciones de carácter local. La pregunta que debemos hacernos en una sesión o en un curso como el actual, dedicado a la seguridad jurídica y el derecho tributario, desde mi punto de vista, es hasta qué punto la autonomía política se pone de manifiesto en la autonomía financiera. O, por plantearlo de otra manera, ¿es posible afirmar que existe una autonomía de carácter político si no se corresponde la autonomía de carácter financiero? Bueno, en un país como España, en el que, al igual que en Brasil, rige el principio de reserva de ley, ¿no?, y en el que los tributos tienen que establecerse a través de normas con rango de ley, entender la autonomía financiera como la capacidad de crear tributos por parte de los municipios es algo complicado porque en el sistema español una corporación local, un ayuntamiento, no tiene la competencia para dictar normas con rango de ley.
dicta una serie de normas denominadas ordenanzas municipales que tienen un sustrato claramente democrático, que determinan una autonomía de carácter político, pero que no son suficientes para establecer tributos. Bien, por eso, en el Estado español quiero trasladarles que en nuestro país los tributos generales, fundamentalmente los impuestos que se pueden exigir en el ámbito municipal, se establecen por el Parlamento estatal, están unificados en términos generales, pero luego las corporaciones locales tienen la posibilidad de modular su autonomía financiera dentro de un marco de unos umbrales que se fijan por parte del legislador estatal. Eso permite que se produzca una cierta estabilidad o una cierta coordinación dentro del sistema. Quizá el mayor problema en la actualidad, desde mi punto de vista, para entender que existe una auténtica autonomía financiera de todos los entes territoriales en España, viene de la mano de la autonomía del poder autonómico, lo que nosotros tenemos comunidades autónomas que en otros países pues serían reconocidos como entes con gran autonomía, como puede ser un Länder alemán. Es algo, yo diría que, para que me entiendan, ciertamente similar. ¿Cuál es el problema en España? El problema en España es que la Constitución no definió el modelo autonómico, el modelo político y tampoco el modelo financiero, y es un modelo que se ha ido creando con el paso de los años. La Constitución dejó un camino abierto, no se sabía cómo iba a terminar, pero en la actualidad a las comunidades autónomas se ha reconocido todo el territorio nacional como dividido en comunidades autónomas, sin hacer referencia a algunas especialidades de carácter foral, como es el caso del País Vasco, es el caso de Navarra, pero las comunidades autónomas pueden establecer tributos a través de normas también con rango de ley. Bien, ¿cuál es el problema? Que como veníamos de un modelo en el que el Estado establecía todos los tributos y las comunidades autónomas han ido ganando autonomía política y por ende autonomía financiera poco a poco, en realidad a nuestras comunidades autónomas les queda poco recorrido para establecer nuevas figuras tributarias. ¿Por qué? Porque todas las figuras tributarias que podían establecerse ya prácticamente están aplicadas por parte del Estado. Es decir, el margen que tienen estas comunidades autónomas para crear nuevos tributos es un margen muy reducido. ¿Dónde han encontrado en España las comunidades autónomas su hueco para establecer nuevas figuras tributarias? Algo se ha dicho aquí esta mañana, lo han encontrado en el ámbito de los denominados tributos medioambientales, tributos que aparentemente tienen una finalidad medioambiental, pero que en España todos sabemos que tienen una finalidad fundamentalmente recaudatoria, es decir, bajo una aparente finalidad de protección del medio ambiente, lo que se busca son recursos para esas comunidades autónomas que no necesariamente están afectados a esa finalidad. Para garantizar la autonomía política y, por ende, financiera de las comunidades autónomas, el Estado español ha ido evolucionando y se ha implementado lo que aquí en España hemos denominado el principio de corresponsabilidad fiscal. El principio de corresponsabilidad fiscal quiere decir que los ciudadanos tienen que ser conscientes, a través de los impuestos que satisfacen, si el órgano de decisión política que tienen más próximo está gestionando bien o mal los recursos públicos. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema inicial, como todos los tributos los establecía el Estado y el dinero se transfería a las comunidades autónomas que gastaban sin necesidad de establecer impuestos, el ciudadano no tenía la capacidad de percibir de si en su comunidad autónoma el dinero se estaba gastando conforme a un principio de eficiencia, a un principio de eficacia o no. Y poco a poco se han ido trasladando figuras estatales, como el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre sucesiones y donaciones, a las comunidades autónomas, ¿vale? Por lo tanto, quiero establecer esta primera cuestión que me parece relevante para que entiendan uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en nuestro país, vinculado con el tema de esta mesa, es que en España partimos de un sistema en el que el Estado establecía prácticamente todos los tributos, menos los que establecían los municipios, y poco a poco, para garantizar esa autonomía financiera de las comunidades autónomas y ese principio de corresponsabilidad fiscal, permitir al ciudadano, como decía, identificar si se están haciendo bien las cosas en términos financieros en su comunidad autónoma, se han ido cediendo tributos aprobados por el Parlamento estatal a las comunidades autónomas. Insisto, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. ¿Cómo ha evolucionado esta cuestión? Hay comunidades autónomas, lo voy a simplificar, esto tiene muchos matices, pero hay comunidades autónomas que consideran que
han gestionado mejor sus recursos públicos y por eso han podido reducir su presión fiscal, ¿vale? Por ejemplo, para que se haga una idea, aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, durante mucho tiempo no se exigía el impuesto sobre el patrimonio, y no se exigía o se exigía de forma muy matizada el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y esto ha planteado un problema de competencia fiscal interna. Muchos ciudadanos se han venido a vivir a la Comunidad de Madrid precisamente para no tener que tributar o bien por el impuesto del patrimonio o bien sus herederos no tributar por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, en el año 2022, a finales del año de 2022, el Parlamento estatal, de forma muy peculiar, no tengo tiempo para explicarlo, pero a través de un procedimiento legislativo, desde luego no ortodoxo y que a mi modo de ver vulnera el principio de representación democrática, lo dejo aquí, es una forma muy particular de aprobar esta norma, la que se utilizó en su momento, el Parlamento estatal aprueba un alter ego del impuesto sobre el patrimonio que venían aplicando las comunidades autónomas. ¿Con qué finalidad? Con que en aquellas comunidades autónomas donde no se exigía el impuesto sobre el patrimonio, se pagase un impuesto sobre el patrimonio que ya no era un impuesto sobre el patrimonio autonómico, sino un impuesto sobre el patrimonio del Estado. Es decir, en cierta medida se está socavando la autonomía financiera de las comunidades autónomas porque una comunidad autónoma, desde mi punto de vista, a través de autonomía puede decidir exigir el impuesto o dejar de exigirlo. Pero el Estado, no conforme con ello, después de haber cedido esos tributos y esa autonomía financiera y política a las comunidades autónomas, retoma por la puerta de atrás, esta es la expresión que utilizamos en España, por una vía que no es la habitual, a través de una figura totalmente atípica, esa imposición. El tema de estas jornadas es seguridad jurídica y tributación. El impuesto se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día, si no recuerdo mal, 27 de diciembre o 28 de diciembre, 27-28 de diciembre, y entró en vigor 2 días después, un día antes del devengo, Es decir, para que se hagan una idea, un ciudadano brasileño que hubiese preguntado a la Administración tributaria, como sucedió en aquel momento, en el mes de septiembre del año 2022, si tenía que pagar en España impuestos sobre el patrimonio por su patrimonio en España y a nivel mundial, habría recibido la contestación de la Administración tributaria de que no estaba sujeto al impuesto sobre el patrimonio. Pero, como consecuencia de un procedimiento, como digo, bien extraño en el ámbito parlamentario, en el que, a mi modo de ver, no se garantizan los derechos de las minorías a plantear enmiendas, a plantear un debate, sino prácticamente una especie de ley de adhesión en el ámbito parlamentario, entra en juego esta figura. La cuestión en España, y esto ha sido decidido por el Tribunal Constitucional Español a finales del año 2023, es si una figura que nadie esperaba en el año 2022, que no se tiene noticia de ella hasta el mes de noviembre del año 2022, cuando alguien que hubiese estado en una comunidad autónoma en la que se aplicaba el impuesto de patrimonio podía haber articulado su patrimonio de tal manera que habría disfrutado de una serie de beneficios fiscales que para el que los soporta de forma sorpresiva no tuvo la oportunidad de ajustarse, es compatible con el principio de seguridad jurídica y con el principio de protección de la confianza legítima. ¿Qué es lo que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional y se ha referido el presidente Conde Pumpido esta mañana sobre esta cuestión? Que no hay ningún tipo de problema de seguridad jurídica. ¿Por qué? A juicio del Tribunal Constitucional, planteamiento que yo no comparto, lo que se dice es, como es un impuesto instantáneo, se grava lo que hay a día 31 de diciembre, el hecho de que se establezca una tributación, ¿no?, sobre un patrimonio que en el momento en el que se empieza a gestar la norma, pues no existía ningún tipo de norma de gravamen, no hay retroactividad y, por tanto, no hay un problema constitucional. Bien, termino ya porque lo que se trata es de cumplir los tiempos. Lo ha dicho el decano y se ha referido también el presidente del Tribunal Constitucional. En España, en Europa, nos movemos ahora con un triple catálogo de derechos fundamentales. Con el catálogo nacional, que es el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución,
con el catálogo que enjuicia el Tribunal de Estrasburgo, es la Carta de Derechos Fundamentales, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y con un tercer catálogo de derechos fundamentales que enjuicia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, en España muchos pensamos que cuando esta cuestión se plantea ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque los principios son comunes, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima, a la luz, ¿no?, de la interpretación que vienen haciendo estos tribunales supranacionales, pues probablemente se entienda que hay una quiebra de la confianza legítima, de que alguien que le preguntó a la Administración tributaria en septiembre del 22 si tenía que pagar impuestos del patrimonio y le dijeron que no, realmente debe soportar esa carga tributaria. Y bien, con esto concluyo mi exposición. Creo que es la mejor manera de ligar los tres temas desde la perspectiva española a los que se refería esta mesa, que es federalismo, derechos fundamentales y seguridad jurídica. Muchas gracias. Eu agradeço ao professor Ambudi e mostra o quanto é um professor querido aqui na universidade. O Marcos Maia, que está aqui fazendo doutorado com ele, estava anotando tudo o que o senhor falou aqui, viu, Marcos? Mas, além de ser uma pessoa muito querida, mostra que quem sabe faz de improviso, não precisa, foi convocado pouco tempo antes de começar o painel, mas trouxe para nós, com certeza, ainda que introdutoriamente, uma boa visão de direito comparado entre competências tributárias no Brasil e na Espanha, mostrando a diferença aqui, inclusive, com relação às comunidades autônomas, que talvez não se aplique tanto como no Brasil, aquele princípio do presumption against preemption. Talvez não seja bem o caso aqui da Espanha. Mas eu já distribuí o certificado de participação, exatamente para ganharmos tempo. O professor Humberto já está aqui também, o professor Paulo Gonet, a doutora desembargadora Silvia. Então, todos, o ministro Humberto, que vai também, o ministro Toffoli está aí. Então, vamos para a gente possa passar logo ao próximo painel. Eu agradeço a presença de todos que compõem a mesa, agradeço a atenção com que todos foram ouvidos e convido para tirarmos então a foto para registro e muito obrigado a todos pela participação.